Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Aqui quem fala é o Dr. Tiago Carvalho, aqui da MetaMed. E hoje, pessoal, vamos ver o ciclo menstrual, né? Aquele que nos atormenta e nos acompanha todos os meses, né? Então, antes de a gente começar a aula propriamente dita, pessoal, vale lembrar que o ciclo menstrual ele é um processo cíclico, né? No qual a gente vai ter toda uma secreção alternada de 4 hormônios. Então, quero que vocês associem. Falou ciclo menstrual, lembrar de FSH e LH, que são os nossos hormônios hipofisários, como também estrógeno e progesterona, que são os nossos hormônios gonadais, tá? Dentro das fases, pessoal, lembrando que a gente vai ter tanto a fase menstrual, quanto a fase folicular, fase de ovulação, como também a fase lútea, tá? Dentro dos hormônios envolvidos, como eu acabei de citar, vamos ter o FSH, que ele vai estimular todo o crescimento folicular ali a acontecer, certo? Lembrando que a gente vai ter toda aquela maturação ali dos folículos antes da gente fazer a ovulação. O LH, ele está estimulando ali a ovulação a se desenvolver, o corpo lúteo. O estrogênio, ele prepara o útero para a gravidez, então ele aumenta a espessura, toda a questão do equilíbrio ali para estar recebendo no útero. E a progesterona, ela completa, né, toda essa preparação também e todas as alterações fisiológicas que vão estar acontecendo no organismo feminino. Sobre a ação dos hormônios, pessoal, o que a gente vai ter que lembrar aqui, né? O ciclo ele vai se repetir a cada 28 dias, né, 30 dias, tá? Então, bem no iniciozinho, né, que vai ser a fase folicular, a gente vai ter aqui, ó, o desenvolvimento e o estímulo por meio do hormônio folículo estimulante, que é o FSH. Então, a gente vai ter um pequeno pico de FSH. Isso faz com que os folículos, ó, comecem a crescer, se desenvolver, tá? E, ao mesmo tempo, também, a gente vai ter aqui, ó, um aumento do hormônio luteinizante, tá? E também um aumento do estrogênio, para a gente ter aumento da espessura do útero, tá? Então, o estrogênio vai aumentando a espessura do útero. O FSH, observe que ele tem um pico, depois ele cai, depois ele tem outro pico. Então, ele tem um pico aqui para estimular o crescimento dos folículos e outro pico para estimular a ovulação, tá? Já o hormônio LH, que é o luteinizante, ele vai ter um aumento progressivo, que também vai ter um pico aqui de LH-FSH. Esse pico, pessoal, é muito importante, que ele marca a ovulação. Ele vai estar acontecendo mais ou menos ali no 14º dia. Com o aumento do estrógeno, a gente vai ter aqui, ó, o aumento do endométrio, porque se essa ovulação acontecer e a fecundação propriamente dita acontecer de fato, a gente vai precisar ter um endométrio ali suficiente para poder receber esse zigoto, esse ovo, né? A progesterona, reparem, pessoal, que ela só aumenta depois que a gente suprime o FSH-LH, ou seja, assim quando a gente tem um aumento de LH-FSH, a progesterona está suprida, e vice-versa. Quando a gente tem um aumento da progesterona, FSH e LH estão baixos, tá? Lembrar que um suprime o outro por meio de um feedback. Depois da ovulação, a gente chega aqui na fase lútea, tá? Na fase lútea ela tem esse nome porque a progesterona aumentada junto com o estrógeno aumentado, elas vão manter o corpo lúteo ativo, que vai estar estimulando também justamente o beta-HCG a manter esse endométrio aqui firme. Caso a fecundação aconteça, esse nível de estrógeno e progesterona ele vai se manter linear, né? Caso não aconteça a fecundação, o que vai acontecer? Estrógeno e progesterona vão cair de uma vez, tá? Na fase lútea, fazendo com que a gente tenha um aumento do LH-FSH e aí, consequentemente, uma descamação desse endométrio e a menstruação propriamente dita acontece, tá? Transformando esse corpo lúteo em corpo albicans, tá bom? Agora, num anticoncepcional, por exemplo, oral, a gente mantém esses níveis de estrógeno e progesterona lineares, né? Semelhante à gravidez, justamente estimulando ali com que não aconteça a gestação, tá? E aí lembrar, pessoal, das fases que a gente tem no ciclo. Então, na fase menstrual, a mulher ela tá ali naquele jeito, né? Então, muita cólica, né? Muita dismenorreia, né? No pé da barriga, lombalgia, fica de mau humor. Quando passa a fase menstrual, a gente chega na fase proliferativa, a mulher ela tá linda, maravilhosa, se sente a gata, tá produtiva, né? Quer olhar pro marido. Então, tem todas essas alterações acontecendo. Chega na fase secretora, ela já volta até a famosa TPM, então fica triste, sem sono, fica inchada, irritada, né? Aquelas belezas femininas que a gente tem todo mês.
E aí depois o fluxo volta na fase menstrual e tudo isso se reinicia, né? Realmente é um grande mistério aí, vou deixar vocês aí com essa charge, né? Lembrando que uma chargezinha aqui sobre a TPM, né? Ela se afogando no chocolate. Realmente existem estudos que falam que o chocolate está relacionado, sim, ao bem-estar nessa fase, tá, pessoal? Então, eu quero que vocês entendam isso aqui. Basicamente isso. O ciclo ele tem 28 dias, no meio tem a ovulação. De 0 a 14 dias a gente tem a fase folicular, de 14 a 28 a gente vai ter a fase lútea, tá? Lembrando que essa ovulação vai acontecer com o pico de LH e FSH. Quando esse pico acontece, tem uma supressão de estrógeno e progesterona. Quando volta o estrógeno e progesterona fica alto, FSH e LH baixa, e aí a queda desse estrógeno e dessa progesterona, que são os hormônios gonadais, vão estar relacionados à menstruação. Tá? Lembrando que estrógeno vai estar aumentando aqui na fase folicular, justamente para a gente ter um aumento de endométrio, caso aconteça essa fecundação. Tá bom, pessoal? Hoje a aula foi mais rapidinha mesmo. Espero ter ajudado vocês aí. Muito importante, viu? Tá sabendo do ciclo menstrual para a prova de vocês. Vou ficar por aqui. Forte abraço e até mais.